certeza. Aproveita aí o Christian. Para você ter uma ideia, eu até anotei aqui, a série é a recordista, né, mundial da Netflix, né, é a série mais Uhum. vista na história da Netflix, são 142 milhões de casas, ou seja, você multiplica isso pela quantidade de gente em cada casa, é uma audiência Uhum. absurda, né, o que mostra o quão importante é a gente discutir Round Six, né? Por que a Uhum. gente deve, o tema dessa nossa live é por que a gente deve conversar sobre Round Six, né? Então acho que é Uhum. interessante, é como a gente fez no Tarantino, né? Então, inclusive já queria agradecer a presença de todos que assistiram a live que eu fiz com o Christian Dunker sobre o Tarantino há um mês, e foi muito bacana. E teve gente que gostou tanto e muita gente falou, por que vocês não conversam sobre o Round Six, né? Então, tá aqui, né? Um mês depois a série faz mais sucesso ainda. E o que é bacana é que eu acho que a gente é uma série que suscita inúmeras discussões sobre os mais variados assuntos, Uhum. né? E eu acho que cabe a mim falar mais dessa parte artística, né, dramatúrgica e enveredar pela parte cultural e política também, porque há um investimento político também na área cultural Uhum. nesse Sim, caso. sim. E eu acho que você tem muito a falar também sobre essa questão psicanalítica. Tem muita gente que mandou comentários, né, na nossa postagem no Instagram, gente muito aflita em relação ao que essa série está trazendo para as crianças que estão Sim. assistindo Uhum. desavisadamente. Enfim, são muitas pautas. Eu acho que eu poderia dar uma breve introdução para a gente entender em que contexto a Round Six surge, né? Em Uhum. primeiro lugar, é importante frisar que foi uma série concebida na Coreia do Sul em 2009. Uhum. Portanto, visualizem uma série concebida em 2009, muito antes do mundo que a gente vive hoje, né? Acredito que era um mundo bastante diferente do mundo que a gente vive hoje, que a gente está imerso quase numa distopia, né? Por Uhum. conta da pandemia e outras questões. Então é muito interessante como a série, de certa forma, é visionária, mas, por outro lado, ela vem a reboque de um estilo de dramaturgia que já estava sedimentado nessa época. Em 1999 foi publicado no Japão um romance chamado Batalha Real, né? E esse romance deu origem a uma série de mangás, né, os quadrinhos japoneses de muito sucesso, e deu origem a um filme de 2000 chamado Batalha Real, em que você tinha estudantes confinados numa ilha fazendo uma competição entre eles, né? Só que eles estavam presos, eles não estavam ali por livre e espontânea vontade. Eles foram parar naquela ilha e só poderia restar um dessa briga entre eles. E o Batalha Real, esse filme cult, né, que influenciou muitos jogos vorazes, por exemplo, entre outros produtos, né, de uma dramaturgia que investe nessa distopia. Só que se você assiste o Batalha Real hoje, você vai ver que ele meio que se resume à disputa em si, né? Ao mata-mata ali, né? Tem muita ação, mas ele não reflete tanto sobre outras questões contemporâneas que nos envolvem, que foi a grande sacada do Round Six, né? Porque o Round Six descola a questão apenas da dramaturgia de entretenimento, né? Da ação, da diversão, da briga para ver quem mata e quem sobrevive, e simplesmente, primeiro, tira a discussão do âmbito escolar, né? Da disputa ali escolar, e coloca ela na vida real. Aquelas pessoas estão ali porque elas estão em dificuldades econômicas, elas meio que quase como são impelidas a estar ali como uma forma de sobrevivência. E aí elas vão ter que sobreviver ali dentro. Então, com isso, obviamente, que ela ganha um escopo muito maior de discussão, né, porque entra a questão do capitalismo, né, a gente percebe como esse capitalismo que a gente vive hoje, né, esse capitalismo tão predatório, é, vai se deteriorando ao longo dos anos. Eu acredito que de 2009 para cá tenha se deteriorado Uhum. bastante e é refletido dentro da dramaturgia da Coreia do Sul no Parasita.
né? O Parasita, o filme que ganhou o Oscar de melhores filmes estrangeiros, tornou um dos filmes da Coreia do Sul mais populares no mundo inteiro, justamente por tratar dessa mesma questão, né? Da questão da divisão de classes, né? Da manipulação do andar de cima do andar de baixo, e acabou apresentando a dramaturgia sul-coreana a um público muito maior, que não conhecia. Afinal, pô, que filme é esse que não é falado em inglês e ganhou o Oscar de melhor filme? Né? Alguma coisa ele tem que eu preciso entender. Então, quem já conhecia a carreira do Bong Joon-ho, por exemplo, que é o diretor de Parasita, já percebe que é comum no entretenimento sul-coreano, nos filmes de ação sul-coreanos, que tem um viés cômico, que é meio comédia pastelão, né? Às vezes as pessoas comentam, mas isso aqui é algo que a gente vê no Round Six também, mas há um certo exagero nessas interpretações, né? Meio caricato. Não, isso faz parte do humor sul-coreano, que é assim, meio pastelão. Se você assiste um filme como O Hospedeiro, por exemplo, do Bong Joon-ho, é assim, tem esse humor meio pastelão, então faz parte dessa dramaturgia. A diferença talvez maior do Round Six para o Parasita é que o Parasita, o Round Six é uma série da Netflix, bancada pela Netflix, ou seja, para você fazer uma série para a Netflix, você tem que se adequar a uma série de pré-requisitos, digamos assim, e o principal deles, isso pode não estar em contrato, né, mas isso é uma coisa que fica implícita quando você faz um projeto para a Netflix, é você produzir um material que seja acessível a todo mundo, porque vai chegar no mundo inteiro, você não pode fazer uma coisa muito artística. Então, isso é uma coisa que a gente nota no Round Six, né, tudo muito explicado, né, tudo está muito claro. É claro que é muito bem construída a dramaturgia, a jornada do herói, as pistas que ele planta em relação a certas coisas que ficam meio enigmáticas, mas certas vezes é redundante, as falas são meio redundantes, porque tem que deixar tudo muito explicado. Só que ele escapa dessa armadilha do mero entretenimento, do mero jogo, quando, depois do primeiro episódio, que termina com o jogo lá da bonequinha batatinha frita 1, 2, 3, é oferecida opção àqueles personagens. Vocês querem continuar no jogo, vocês querem sair e voltar para casa. E eles optam por voltar para casa. E aí você desmorona toda uma certa expectativa de que eles estão viciados ali, vão ficar ali para sempre. Então você pensa, poxa, eles voltaram. E se eles voltaram, por que eles vão voltar de novo lá para esse jogo que eles já sabem a essa altura de que é um jogo mortal? Então você já amplia o leque, né, dramatúrgico da questão, né? Então você amplia esse escopo e a série passa a ser muito mais do que apenas uma série que reflete sobre a violência. Muita gente ainda faz essa leitura, não gostei porque é muito violento, mas não é bem isso, né? Se a gente for pensar, ela dialoga, na Netflix mesmo tem um filme espanhol chamado O Poço, que lida muito bem com essa questão do andar de cima, do andar de baixo, né? As pessoas estão ali atrás de um certificado, né? Um é punido porque cometeu um crime causado pela publicidade da TV, que o sujeito viu a faca, né? A propaganda da faca e não foi aquilo que ele queria, ele jogou a televisão pela janela e matou alguém. Ou seja, é o capitalismo, né? A propaganda fez ele matar, e o outro está atrás de um certificado que, teoricamente, vai dar um status a ele. Então, você pega outras questões, já desde 1969, por exemplo, você tem um filme como A Noite dos Desesperados, em que você tem um casal que resolve participar de um concurso de dança, ali em busca de uma ascensão social. Essa questão do apego de um milionário à sua infância, que eu acho que é algo que você vai certamente discutir muito aqui no nosso papo, né? Aí, infelizmente, a gente vai acabar dando alguns spoilers aqui, mas eu acho que não vai atrapalhar depois para quem não viu ainda, quiser ver, não vai ter muito jeito. Mas, enfim, eu lembro imediatamente, quando eu vi, eu lembrei do Cidadão Kane, por exemplo, né? O personagem do milionário do Charles Foster Kane. A obsessão dele é com o Rosebud, que é o trenó dele da infância, né? Ele quer... falta a ele algo, por mais que ele tenha conquistado tudo no mundo, quase tenha
controlado o mundo como magnata da mídia, mas falta a ele algo, e esse algo é simbolizado pelo trenó dele da infância, que ele não sabe mais onde está, né? Que desapareceu e que depois vai ser queimado na lareira em meio a toda aquela bugiganga que ele comprou com o dinheiro, ele só não conseguiu comprar a felicidade dele, e na Round Six a gente tem isso na visão do velho milionário, né? Que quer resgatar a sua infância através desses jogos. Enfim, eu acho que é uma série muito rica nesse aspecto, né? Acho que rende muita discussão também artística. E, para finalizar essa minha fala, Christian, e passar para você, eu acho que o recado que ela dá, o mais importante de tudo, é o seguinte: a Coreia vem investindo muito há 2 décadas em cultura, dispensando um orçamento governamental grande em cultura. Não é essa baboseira de ficar discutindo Lei Rouanet, que enriquece artista, que é uma bobagem causada por fake news e desinformação. O fato é que a política de Estado da Coreia do Sul é investir dinheiro em cultura para você ter um retorno não só investindo na formação da sua sociedade através da cultura, formando uma sociedade mais crítica, porque eu não consigo imaginar alguém que assista Parasita e alguém que assista Round Six e passe incólume a esses dois produtos culturais, que não reflita sobre o mundo que o cerca, inclusive na própria Coreia do Sul, que é um país de um capitalismo muito predatório também. Mas, de fato, você mostra como a arte, é importante você investir na arte como uma política cultural também, porque esse sucesso todo, a série mais vista da história da Netflix, o Oscar de melhor filme, não é à toa, isso não cai do céu, isso é fruto de um investimento. E é nisso que cabe o papel do Estado, investir na formação educacional e na formação cultural. A palavra está contigo, Christian. Puxa, já você fez um round tour, aí, um road show completo apresentando, né, esse trabalho coreano. Eu vou fazer alguns comentários em cima do que você colocou, claro, consentindo, assentindo com tudo, né? Partindo desse final, de que a Coreia, ela, de certa forma, é um exemplo interessante para a gente se pensar aqui no Brasil, porque ela, por um lado, investiu muito em educação, investiu muito em universidades, né? Ela foi chamada assim, um tigre asiático, né? Investiu muito em cultura, como você está apontando, mas também acho que essa onda de filmes e séries críticas tem que ver com a opressão que isso gerou. Hoje, a gente tem na Coreia as mais altas taxas de suicídio, né? O sistema universitário ele é tão competitivo que, se a pessoa não consegue rapidamente entrar no circuito, ela está fora, ela está excluída, né? E essa datação ela me parece muito importante, aí que você colocou, que foi pensado em 2009, portanto, depois da crise de 2008, a grande crise dos subprimes, das hipotecas, e que teve por consequência a produção massiva de sujeitos endividados, né? Que são os... Acho que nós vamos dar um spoiler geral aqui. Nós vamos sim, não tem jeito, não tem todos jeito. os detalhes. Então, quem está vendo, perdão, mas a gente já fez assim com um certo delay para poder falar, claro, né, de todos os detalhes. Demos tempo para quem quisesse maratonar, né? Exatamente. Então tá. Então, a presença de 500 pessoas que são cronicamente endividadas e que não têm lugar no sistema, né? Quer dizer, elas não conseguem reentrar, elas não conseguem conseguir um bom trabalho, elas são levadas para uma forma de vida precária, né? Eu acho que aí você tem um diálogo com o Brasil. Também aqui a gente sofreu os impactos de 2008 com um certo retardo, né? E agora está sentindo na pele o que é você ter uma quantidade muito grande de pessoas que vivem vidas em estado de dívida. De um crediário para o outro, esperando o nome se renovar. São famílias inteiras que
no fundo, caíram no quê? Numa espécie de golpe, né? Eu lembro aí de gente que recebia um cartão de crédito sem nenhuma instrução, sem nenhuma colocação de que aquilo Sim. tinha que ser pago e que gerava, enfim, essa comunidade dos endividados, né? Isso me lembra, não sei se é o mesmo personagem que você está comentando na Batalha Real, que é um personagem do mangá chamado Kaiji, que eu acho que ele inspirou uma série de filmes, e ele é um personagem muito interessante, né? Da década de 90, 80, assim, é um mangá bem antigo, mas ele reflete um jogador compulsivo, né? Quer dizer, ele tá sempre jogando, e eu acho que isso prenuncia a cultura do videogame também, que é pesada na Coreia, e que ele tem uma característica que eu achei muito interessante, queria te ouvir sobre isso, Janot, que ele não é um herói no sentido ocidental clássico do termo. Ele é um personagem assim médio, medíocre, que você não tem uma posição moral muito clara dele, pelo menos no início, né? Ele está ali querendo sobreviver, vai fazer o que puder para isso acontecer, faz pequenos golpes, mas ele não é um herói. Você falou a jornada do herói, ele está completamente fora, né, do que seria assim, o mais ou menos previsto para esse roteiro. Também no Round 6, o nosso herói ele é meio improvável, né? O 456, se não me engano. Ele é um cara que nas primeiras provas ele não sabe o que está acontecendo, ele age como os outros, tão egoisticamente quanto os outros, mas alguma coisa naquela barbárie, vamos dizer assim, começa a entrar e começa a transformar esse sujeito. E eu acho que é isso que, assim, principalmente pega o nosso público, né? Eu não sou herói, eu sou um endividado, eu posso fazer uma coisa ou outra para sobreviver, estou numa fria, nunca pensei em questões elevadas do ponto de vista ético ou moral, mas quando me vejo ali, as pessoas morrendo, criando laços de afinidade com a menina, com o médico, com aquele senhor idoso, ele vai entrando numa transformação muito, muito legal de ver, né? Porque, no fundo, ele começa a tentar desafiar o sistema e ele é um dos que puxa o desejo de suspender o jogo, né? Porque esse é outro aspecto incrível, né? Que ele consegue mimetizar da nossa cultura essa, vamos dizer assim, crença relativamente superficial de que há regras para tudo, de que a gente, seguindo as regras, vai produzir justiça, de que essas regras implicam numa hierarquia, né? Então, a bola, os fazedores, os que fazem os serviços sujos, que matam, e os que controlam, os síndicos, né? E em cima o chefão, e em cima, capital, né? Os VIPs, aqueles que estão apostando ali nas vidas humanas. Então, é um retrato, né? Que você pode dizer assim, puxa, super legal, mas isso você tem no Poço, isso você tem George Orwell, isso você tem assim, já uma série de narrativas críticas, né? O que eu acho que é interessante aqui no Squid Game, né? O jogo da Lula, é que dentro disso começam a aparecer os próprios sintomas do capitalismo. Então é o médico vendendo órgãos. São aqueles caras que só podiam obedecer, mas eles também estão traindo o chefão lá, criando uma paralela, que é onde eles também conseguem tirar ali um a mais, né? Tem um policial infiltrado. Quer dizer, no fundo, é uma bagunça, é uma precariedade envolvida, né, por esse manto de hierarquia, de lei, de ordem, né? E que tem um ponto, assim, meus alunos imediatamente me acionaram, né, por causa disso, que o policial está investigando o paradeiro do irmão, né? E quando ele entra no quarto do irmão, tem ali os pertences e tem os escritos de Jacques Lacan. Por quê? Na Coreia, um país que não é exatamente um grande consumidor de psicanálise,
O mentor, né? O cara que supervisiona ali todos os trabalhos, está lendo Lacan, psicanálise. Né? Eu acho que é uma citação que eu adorei, porque, de fato, tudo ali é questionado pela psicanálise. Né? A começar o seu desejo de servidão. Né? Porque a gente pensa, não, o sistema ele não dá brecha, é ele que cria em mim um desejo, uma alienação impossível. Não, ele dá brecha. Você pode sair. Só que daí você sai, o que você faz? Você volta de novo, dessa vez por livre e espontânea vontade. Né? Então, isso acho que representa esse circuito, né, do trabalhador que estava lá vinculado e, de repente, não, eu vou sair, eu vou ser meu próprio empreendedor, eu vou fazer a minha startup. E volta a se alienar de uma forma aí mais dramática, mais pesada. Né? E eu acho que é bem posto essa citação do Lacan, porque ao longo do jogo a gente vai vendo como as pessoas vão se posicionando, né? Em grupo, diante da falta de informação. Né? Não dá para saber qual que é se é melhor ser primeiro ou melhor ser o último. É melhor força ou melhor inteligência. Né? E dentro dessa mistura entre o imponderável, a vilania das pessoas, as regras estritas, ele vai encontrando ali um posicionamento em relação ao desejo dele. Né? Inclusive, os outros personagens vão sendo definidos por isso. Né? Não sei se você... Vou te perguntar o que você me perguntou na live do Tarantino. Qual que é a cena que você mais gosta? Né? A sequência que você mais gosta? Porque a minha é quando começa a entrar aquela norte-coreana, né? Que começa a dizer, olha, eu tenho que ganhar porque eu tenho um motivo, eu tenho um sentido, tenho uma razão para viver. E qual que é? É o meu irmão, é a minha mãe, é realizar as promessas que eu fiz para eles. E a outra menina diz, eu não tenho razão nenhuma. Porque eu não tenho razão nenhuma, eu aposto no seu desejo. Né? E aquilo vai virando a tônica de todas as conversas dali para frente. O que você quer aqui? No fundo, você quer muito dinheiro para fazer o quê? E se salva, vamos dizer assim, e no fundo se perde também, aquele que responde, né? Eu estou aqui pelo meu desejo, né, radical, que é o desejo do outro. Né? É fazer bem ali para a moça para a mãe do outro, é entregar o dinheiro, resolver a história da outra vida, é trazer o irmão que estava no orfanato lá na Coreia do Norte. Ou seja, essa cena, né, em que primeiro são as duas meninas conversando e depois é ele falando com ela, né, com a essa que veio da Norte da Coreia, eu achei a revelação. Né? Por que essa é uma série muito violenta, mas lacaniana, de fato. Sim. Na verdade, não diria a cena, mas a sequência em geral que me fisgou, porque eu confesso a você que eu comecei a assistir sem levar muita fé. Né? Eu assim, eu olhei, poxa, mais uma série de game. E aí, quando estava acabando o primeiro episódio, eu estava vendo, não, vai ser mais uma série de game. Cada episódio vai ser um game e não sei o que, vai ficar nisso. E, na verdade, o que me fisgou foi justamente essa opção deles por saírem dali, porque eu falei, a contagem vai ficar pau a pau e quando chegar o último vai decidir para eles ficarem, e aí vai continuar nisso. Mas ao jogá-los para fora, você, como eu falei, desarma o espectador fala, mas e agora? Por que eles vão voltar? E aí te leva a refletir sobre uma série de questões, e eu acho que uma das que a série trabalha de maneira mais inteligente, no sentido da crítica política, é o fato de que talvez eles tenham voltado às razões psicanalíticas, à razão do desejo, à razão econômica, mas há também o fato deles talvez se sentirem seguros, mesmo sabendo que a regra é matar, porque
fica claros para ele, fica claro, é colocado de maneira clara para eles as regras democráticas, como quem diz. Eu estou dentro de uma democracia e dentro de uma democracia eu teoricamente tenho o direito de sair e entrar o quanto quiser. Então eu me sinto confortável para voltar, mesmo sabendo que vai a gente matar. A matança fica em segundo plano, porque ele se sente dentro de um ambiente democrático, e isso é uma sacada genial, eu acho, do roteiro, porque nos faz questionar o que é democracia, né? O que é o quanto há de democracia no mundo que a gente vive hoje. É uma democracia de verdade? Né? Ou é uma democracia que vai acabar nos levando à morte, né? A uns aos outros e tal. Então, essa democracia é plena? Não é, né? E isso vai ficar claro quando eles finalmente se tocam de que eles são peças manipuláveis de um jogo capitalista ali, né? Em que eles têm interesse. E aí me lembrou muito, quando eu escrevi sobre a série, né, me lembrou muito aquela questão dos VIPs ali, dos patrocinadores. Eu fiquei imaginando os patrocinadores dos BBBs, dos Big Brothers da vida ou da Fazenda, vendo aquelas pessoas se engalfinhando ali, não até a morte, literalmente, mas quase, né? Uma morte, às vezes, uma morte simbólica na sociedade, né? Porque os caras são cancelados, e aí o cancelamento é quase uma morte também. Né? E eu fico imaginando os patrocinadores dos Big Brothers da vida esfregando as mãos. Falando, pô, é isso que a gente quer que eles se matem aqui, porque isso vai dar mais dinheiro para a gente, vai dar mais ibope. Sim e não, porque ao mesmo tempo, né, como é que são descritos os patrocinadores? Uns caras que eles não estão sedentos por mais dinheiro, eles estão sedentos por uma experiência real. Né? Eles estão sedentos por mais alguma coisa que eles não sabem direito e que está ali no jogo. E que está metaforizado no velhinho, que tem uma frase incrível, né? Quer dizer, não se compara a ser espectador, que é toda uma declaração em relação à nossa vida digital, e viver novamente aquele jogo, né? Viver o que é uma infância que ela, no fundo, perdeu, né? Os outros perderam também. Acho que tem uma ironia ali na forma como aqueles que, vamos dizer assim, estariam movidos só pelo dinheiro, né? Essa é a questão. Sim. Tem algo mais. Tem algo mais que faz com que elas se vistam de bichos, que eles inventem todo o negócio. Não, tem sim. E esse algo mais que você está se referindo foi o que, até por eles estarem fantasiados com aquelas máscaras meio bizarras, é meio Carnaval de Veneza, mas não é ao mesmo tempo, me fez lembrar o De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, aquela maçonaria ali do De Olhos Bem Fechados, do Kubrick. Por quê? Porque ali... é uma filmagem do Stefan Zweig, que era amigo do Freud, que informou ele no roteiro, né? Mas segue. Sim, o Breve Romance de Sonho. Não é Stefan Zweig, é o Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler, isso. Schnitzler, exatamente. É o Breve Romance de Sonho do Arthur Schnitzler, que mostrava a Viena do século XIX. E aí o Kubrick atualiza para Nova York do século XX, mostrando que aquelas pessoas ali, naquele ritual, naquela orgia, elas estão atrás, como você falou, do que os caras estão no Round Six. Eles querem uma diversão, né, orgiástica, digamos assim, né, de certa forma meio infantilizada também, né, com aquelas máscaras, aquele jogo. Eles estão num jogo ali também, né, mas estão mais ou menos seguros. E o personagem do Tom Cruise é isso. A gente já está saindo aqui do Round Six, mas o personagem do Tom Cruise é isso, né? Ele é um milionário que vive uma vida entediante e ele quer um pouco de aventura, né? Ele quer viver um pouco isso. Mas, enfim, mas quando acho que aí dá para a gente dividir, e isso acho que fisgou, especialmente as crianças, adolescentes que estão se interessando pelo Squid Game, porque tem uma divisão moral ali entre aqueles que estão jogando o jogo, tá? Aqueles que têm uma habilidade específica, tipo o cara que consegue enxergar o vidro, aqueles que estão às voltas com vamos chegar no último e ficar rico.
E os que têm uma reflexão que é sobre o metajogo, né? Que eles estão ali jogando, eles são bons, eles são maus, mas a questão deles é: este jogo faz parte de qual outro? E este qual outro jogo faz parte de qual outro? Né? Eles estão pensando, vamos dizer assim, em numa hierarquia piramidal, né, de planos. E eu acho que isso aí captura muito aquele que está olhando adolescente para o mundo e diz: é isso aí, gente? É uma mistura de Escher, né, as escadas, que você não sabe se Sim, está totalmente, subindo e totalmente. descendo, ganhar dinheiro e fazendo algo que é assim, o joguinho da batatinha. É isso só ou tem um metajogo? Né? Não, é muito rico. E eu acho que, assim, em termos de estrutura dramática, aquilo que você comentou, em relação ao protagonista, por que que o público se identifica com esse anti-herói, né? Porque ele não é o herói, ele é o anti-herói. Ele é, se a gente for definir, se eu fosse definir o protagonista em uma palavra, seria um banana, né? Na gíria antiga, ele não é um bananinha, por favor, é um banana, né? Mas com outro predicado que eu acho que é interessante, ele é trash, ele é precário, ele é mulambento, ele é um cara assim, mal vestido, meio sujo, né? E isso... E é um fracassado, ele é um perdedor, né, por natureza. Você vê que ele não consegue ganhar no jogo, nas apostas. Como pai, ele é um fracasso também, ele é um fracasso de todas as formas. Então, e além disso, ele tem as dívidas, ele chega lá no jogo por causa das dívidas, e de repente a transformação dele, quando a gente fala da questão da jornada do herói, essa transformação dele se dá muito na condição humana dele, não se torna um super-herói de destreza física, né, para fazer as tarefas, mas a empatia que ele cria no espectador se dá pelo fato dele possuir os valores que nós ainda temos e que às vezes está escapando pelas mãos de muita gente, que é a solidariedade com o idoso, com a menina, é o olhar empático que os outros não têm, né, que estão pensando só no dinheiro, em se safar dali, e aí, obviamente, que eu fiz a associação com o que a gente vive no Brasil hoje, né? Eu vou me cuidar em meio à pandemia para quê, né? Vai ter que morrer gente mesmo, vamos deixar a economia seguir, né? Vai ter que morrer gente, que morra gente. Eu quero ver o farinha pouca, o meu pirão primeiro, né? Então exatamente, é um sintoma, é uma corrente de pensamento que vem de cima no Brasil de hoje, do governo, e contamina a sua base, né? Então, assim, o que a gente discute hoje aqui é se vai ter obrigatoriedade do passaporte de vacina ou não, porque as pessoas falam: não, eu tenho o direito de não me vacinar, mas com isso você está colocando a vida do outro em risco. Mas dane-se, entendeu? Dane-se, é isso. É o dane-se que a gente vive hoje. E, além dessas questões, tem a questão de que é uma série muito bem dirigida. Se você pegar o episódio, o jogo do Cabo de Guerra, aquilo ali é de suar frio, né? O desfecho daquele cabo de guerra. Você fala: mas e agora? Como é que eles vão se safar dali, né? Não, e aí começa todo um lado assim, dialético dos jogos, né? Porque o cabo de guerra, tipo pau a pau, quem tem mais força é a solução mais óbvia. O que o velhinho introduz? Perder para ganhar. Passos para trás, para frente, como se você fosse perder, você desequilibra o outro e assim você ganha. Né? Isso aparece também, né? Vamos para o spoiler máximo, na cena decisiva, que é a cena em que o nosso anti-herói ele invoca, né, esse valor que você está falando, a democracia, a solidariedade. E daí, assim, me lembra um pouco uma coisa de western também, né? Aquele que não é o inimigo, é o falso inimigo, está caído, mas aí você não mata em nome de uma harmonia, de um princípio maior, né? Que seria a confrontação do sistema. Né? O sistema está pedindo para você matar, e daí ele suspende isso com esse gesto de invocar a segunda emenda, né? Quer dizer, a maioria decide, a maioria tem dois agora. Então, eu achei genial essa retomada assim no fim, né? Só que aí o outro cara, ele se espeta, né?
E aí eu fiquei pensando, né? Olha só que interessante. Se a gente decide, nós dois, fazemos a nossa democracia aqui, e saímos e afrontamos o sistema, o que a gente ganhou? A gente fez uma espécie de crítica moral do capitalismo. Né? Nós dois, com um desejo muito decidido, não cedemos a isso. Só que quando eu faço isso, eu continuo na lógica do sacrifício. Né? Eu estou me sacrificando para que esse novo valor triunfe. Então, quando ele sacrifica o sacrifício, né? Quando ele diz, eu vou me matar, mas não é porque eles vão ganhar, é porque minha mãe vai ganhar, a sua filha vai ganhar, essa rede de desejos que vai se realizar através de mim. E, portanto, eu posso sair do jogo e mesmo assim ganhar. Isso é extremamente lacaniano. Né? Eu achei muito, muito legal esse fim, assim, né? Não, e ainda mais você pega o final mesmo, né? Quando o nosso protagonista, depois de ganhar aquela fortuna, o que ele vai fazer com aquele dinheiro, né? Isso é muito real, né? Ele não vai conseguir se inserir na sociedade automaticamente pelo dinheiro. Né? Essa é a grande armadilha do capitalismo, né? Desse capitalismo selvagem. Não adianta você ter o dinheiro apenas. Então, não sei se você leu assim, né? Eu li, olha, ele se deparou com esse gesto de suicídio do outro, mas ele não entendeu. Ele não entendeu do que se tratava ali. Por isso, ele continuou mais um ano naquela mesma atitude estoica. Né? Pobre, não gasto, eu vou enfrentar o sistema dessa maneira. Né? Quer dizer, como um outsider. A hora que ele tem a conversa com um velhinho é que ele entende que justamente porque o dinheiro não é tudo, que ela pode fazer valer isso como um meio para, enfim, a felicidade de outros tantos. Né? Eu achei sagaz esse humano, assim, né? Que é, obviamente, uma chamada para um segundo turno, para um... Não, com certeza. Claramente, eu acho que até o próprio último round, e se você pensa na estrutura do videogame, a cada etapa a dificuldade vai crescendo. Então você imagina que a última etapa seria uma coisa mirabolante, é uma coisa muito simples. Exatamente. O tal do jogo da Lula é muito simples. Então é meio anticlímax, né? Assim, de certa forma. Mas ele está só preparando o terreno para a segunda temporada. É muito bem sacado isso, né? Eu acho. E nessa passagem tem também uma coisa muito legal, que é assim, é o ajuste de contas dos dois com o caminho que eles fizeram para chegar lá. Né? O outro cara, ele me deu a impressão assim, ele não conseguiu superar o lance de ter traído o imigrante, o cara que veio do Paquistão, né? Do Paquistão. Tipo assim, ele ganhou, mas não valeu. Ele, assim como o 456 não conseguia superar ter levado o velhinho à morte, né? Os dois estavam, portanto, numa espécie assim de nós vamos ajustar a culpa, a moral da história com o nosso desejo ou com a nossa culpa? Né? Tipo assim, vou me matar porque eu não aguento viver tendo conseguido o que eu consegui dessa forma. Que é o drama de todo mundo dentro do capitalismo. Como é que você aguenta viver tendo o que você tem, sabendo que isso foi produzido desta forma, né? Explorando outros, passando por cima, legitimando a barbárie. Exato. Agora, essas questões que a gente está discutindo são questões que, obviamente, a gente percebe, a gente consegue, acredito que um grupo grande de pessoas consiga perceber essa complexidade, mas a criança, o adolescente não consegue. E aí, já até para eu abrir alguns comentários aqui do que as pessoas comentaram no nosso post, eu senti uma necessidade muito grande das pessoas discutirem o efeito de Round 6 nas crianças. Então, eu vou ler rapidinho para você alguns comentários que deixaram. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o efeito desta série em crianças e adolescentes que andam assistindo e reproduzindo em seu cotidiano cenas do filme. Qual é a consequência da estrutura psíquica de uma série dessas
nessa faixa etária. E aí uma outra complementou, meus alunos de 6 anos brincam girando a cabeça vagarosamente e fazendo ruído de tiros como a boneca. Mostrei a eles que a brincadeira infantil não tem tiros, é preocupante. E um terceiro comentário diz o seguinte, há crianças assistindo o Round Six sem supervisão, há escolas enviando comunicados que informam sobre cenas de conteúdo impróprio, apontando para violência, sexo e drogas, mas não percebo nenhum movimento de acolhimento e escuta sobre a percepção dessas crianças. A classificação etária ela é sugestiva, mas ela não é impeditiva, e crianças são naturalmente subversivas. Acho que precisamos falar sobre o Round Six e precisamos pensar por que esse conteúdo está atraindo a atenção de tantas crianças entre 8 e 12 anos. Conversei com algumas e me impressionei com o que conseguiram perceber. Não devemos subestimar as suas percepções, elas vão além da batatinha frita 1, 2, 3. Precisamos falar e precisamos nos ouvir, incluindo as crianças que já assistiram. Estamos todos e somos ser no mundo, para além do debate intelectual importantíssimo. E não devemos esquecer que estamos diante da 7ª arte em novo suporte. E como arte, ela opera em funções para além do cognitivo e por meio da percepção atua como elemento transformador. Mas o que queremos transformar? Como? Quem? Por quê? Quando e onde? E aí, Cris? Então, acho que a discussão aqui ela é um pouco semelhante à que a gente teve quando aquele 13 Reasons Why fez bastante sucesso entre adolescentes. Que a menina se mata no final. Exatamente. A menina se suicida. E narrando também os passos, né, os movimentos dela em relação a isso, né? E que também assustou muito as escolas, os pais, levantando essa questão, né, de como lidar com um filme que, por um lado, ele aborda uma temática relevante, importante, e, por outro, faz isso por meio de uma violência abusiva, paródica, e pior, né, combinada com o universo lúdico infantil. Né? É uma brincadeira só. Né? Então tem a boneca gigante, tem o biscoito da sorte que você fura. Né? Então tem toda uma parasitagem, né, da ludicidade. Isso é um ponto, vamos dizer assim, ardiloso, porque parece feito para pegar aquela criança, aquele adolescente, que justamente está muitas vezes pensando que ele superou a infância. Que a infância, para ele, é essa babaquice, essa coisa que ficou para trás, essa coisa que agora você redimensiona isso com a introdução justamente da violência do real. Né? Então, o uso da violência nesse contexto, né, junto com todo um discurso cínico, né, as regras, se você segue as regras, tudo bem. Inclusive, essa jogada com o significante, né, que é muito, muito didático se você sabe usar. Né? Quer dizer, as regras estão aí, mas quem falou que eliminado quer dizer morto com um tiro na cabeça? Não, ninguém falou. Pois é, isso pode acontecer. Tem gente que é especialista em traduções heterodoxas. Né? Veja como a série serve como uma reflexão, vamos dizer assim, de advertência, como 13 Reasons Why. Né? Se você, de fato, conseguir tematizá-la, trazer para o conjunto da escola, né? Mostrar como o nosso bullying, infelizmente cotidiano, é o Squid Game. O jogo final é um jogo de violência, um jogo, como os ingleses dizem, né? Rough and tumble, né? Play, de brincadeira turbulenta. Tudo bem, para certas etariedades você pode tolerar isso, mas você tem que discutir isso num contexto mais amplo. Você tem que usar, ou pode usar, esse suporte narrativo para discutir o que é de pior dentro da escola, né? As segregações, a formação das panelinhas, né? Os grupos que se odeiam, que se traem. Se você tiver uma faca, você vai lá e vai usar
isso para furar o outro? É isso? Quer dizer, só depende de você ter uma arma ou não? Né? De fato, a gente precisaria mudar o patamar de discussão sobre violência, e inclusive, né, em países de periferia, Brasil, para entender que talvez a melhor maneira da gente tematizar isso não seja simplesmente afastando as crianças de ter contato com... Claro, tem as indicações, tem cenas que são ridiculamente proibitivas, mas a discussão sobre a violência passa por aquela violência que encanta, por aquela violência que seduz, por aquela violência que você pode se fixar nela para não ver a problemática ética que está em volta. Mas não sei como você vê. Não, eu não sei. Assim, por isso que eu acho que um olhar psicanalítico seria mais apropriado em relação a essa questão, até porque, felizmente, o meu filho mais velho tem só 6 anos e ainda não está nessa, ainda não está interessado ainda. Pra isso, cara, 6 Ah, anos. sim. Os, mas ainda os está, amigos e tal na escola vão... Ainda está passando incólume, né? Se ele tem medo ainda de viagem de Chihiro, então até ele chegar no Round 6 ainda vai demorar um pouco, né? Então, assim, mas é uma questão que eu acho complicada, né? Porque é como a nossa amiga aqui comentou, né? A censura é sedutora, né? Porque o jovem quer a transgressão. Exatamente. Né? Então, acho que o caminho é você dialogar mesmo, né? Eu acho que é um pouco por aí, né? Assim, tem uma outra questão também que foi... Eu acho que as escolas elas são pouco sensíveis para isso, para o acontecimento estético. É agora, ninguém planejou, ninguém estava pensando que ia acontecer. Você tem que fazer um hiato para vamos trazer isso para uma discussão. Por exemplo, né? Em escolas estão proibindo os garotos de irem com o número estampado. Será que é? Cara, Será que é isso mesmo que a gente vai... Que é nesse nível que a gente vai discutir? Mas desculpa, te cortei. Não, é só porque, assim, é isso que você falou, né? Se as crianças estão indo já com o número, né? Tem que ver até onde isso vai chegar, né? Até enquanto não morre ninguém, né? E ninguém se machuca seriamente, tudo bem, ainda está no patamar da brincadeira, né? Porque... não é porque eu, quando era criança, brincava de Star Wars que eu ia matar o inimigo, a criança, o amiguinho que estava brincando de Darth Vader, de Império do Mal, entendeu? Sim, mas sim. A gente mantinha no nível da ludicidade ali, né? Então, eu acho que é uma questão realmente muito complexa. Eu concordo contigo, acho que censurar nunca é o melhor caminho. Tem uma outra questão aqui que foi muito comentada, justamente que a gente já falou um pouco aqui, essa questão dos donos do poder, né? Uma pessoa falou, precisamos falar sobre o fetiche dos bilionários, a crueldade infantil de excluir quem não aceita as regras impostas por quem é o dono da brincadeira. Ainda tem isso também, né? Eu sou o dono da brincadeira. E um terceiro falou assim, falem sobre o capital social versus o capital financeiro. Vi isso na trajetória de vida de Sang-woo, onde o pobre pode até ascender economicamente, mas ele não é rico e nunca foi, pois a questão de classe vai além do dinheiro. Né? E falem sobre como e por que, aí talvez você possa responder, bem, falem sobre como e por que pessoas com dinheiro tem pouco ou nenhum tesão com a vida, Christian? Por que pessoas com dinheiro têm pouco ou nenhum tesão com a vida? Olha, essa é uma grande pergunta, uma ótima colocação, né? Em geral, pessoas com muito dinheiro, isso está baseado em duas circunstâncias que o Piketty estudou, enfim, que é ou muito trabalho, né? E aí o que acontece, geralmente, nessas trajetórias, né? São vidas em que a pessoa se impõe o seguinte, um significante mestre, né? Que é, vamos trabalhar, e quanto ao que eu quero com esse trabalho, com essa profissão, com essa forma de me relacionar com o trabalho, isso eu vou pensar depois. Aí uma hora eu me aposento, vou pescar em Mato Grosso, uma hora isso termina, mas eu vou pensar a minha vida a partir de uma espécie mestre, né, que é uma palavra, que é trabalha.
Então, se eu perco alguém, trabalha que passa. Se eu tenho um infortúnio no amor, trabalha que passa. Se eu não estou me virando bem nas relações, trabalha, porque isso te faz esquecer. Né? O trabalho, nesse sentido, é uma droga incrível, porque ele consegue oferecer para você um sentido, né, imediato ali, local, e também uma espécie de acolchoado, né, de prazer local nessa relação. Então, depois que o sujeito viveu 50 anos, 60 anos, adiando se perguntar pelo que ele quer, a hora que ele para, o que ele vai ter para responder? Rosebud, aquilo lá que estava no começo, o nenezinho, a sexualidade totalmente assim, empobrecida. Por quê? Porque ele, de fato, não se dedicou à matéria. A matéria que é o que é que você quer, o que vale a pena, faz a sua vida valer a pena. Outra forma da gente, bom, enriquecer é herdar. Então, de novo, você tem o quê? Uma posição muito ingrata, que é eu sou rico porque meu pai é rico, e meu avô é rico porque algum outro fez alguma coisa, e não eu. Isso leva a uma relação boçal com a vida, uma relação que, claro, se você não se reinventa, se você não se pergunta o que é que eu quero, o que eu vou fazer com isso que o mundo me trouxe, etc., que frequentemente acontece, né? Quer dizer, e aí eu vou te interromper só para pegar isso que você falou, porque entra aí uma outra série que eu adoro e que fala exatamente sobre isso, que estreou agora a 3ª temporada na HBO, que é a Succession. Succession é exatamente sobre isso, né? Os herdeiros de um magnata das comunicações que não sabem o que fazer com tanto dinheiro, são todos eles dependentes desse pai e não conseguem ultrapassar essa figura desse pai, né? E aí a série desemboca por um caminho shakespeariano ali, da briga em família, que é uma loucura, e é espetacular, é genial. Só queria fazer esse parênteses para recomendar. A quem não viu, vejam Succession, que é espetacular. Perfeito, perfeito, porque essa eu acho que é uma questão crucial para a gente, né? Inclusive do ponto de vista do Brasil, que é uma cultura onde o dinheiro, até bem pouco tempo, não tinha história. Né? Você não tinha que dizer, olha, como é que ele veio? Essa Porsche apareceu como na minha garagem? Né? Ou seja, não tem história, não quer dizer a história financeira só. É o que te torna a altura disso. Né? Se você é o ricaço nos Estados Unidos, você é, assim, por obrigação do lugar social, você tem que retribuir. Você tem que doar para instituições, você tem que doar para aqueles que te ajudaram a chegar lá. O Brasil, no Squid Game, eu cheguei aqui sozinho. Ninguém me ajudou. Exato. E por isso o Brasil é campeão mundial de exportador de milionários. Não sei se você sabia. Né? O cara chega lá e ela renega que aquilo tudo alguém ajudou, sei lá, que seja a família e etc. Tem a ver com a pergunta que foi colocada antes, né? De como tem um certo tipo de riqueza que tem ódio da cultura, que tem ódio da arte, que tem ódio de tudo aquilo, que no fundo denuncia que essa pessoa pode ser rica, mas ela continua a ser um impostor social. Exato. Né? Você Exato. atribui aquela posição dever de reconhecimento e retribuição. Né? E essa questão que você discutiu muito bem entre os ricos, né, os com dinheiro, há uma outra questão que a série levanta também, que é essa questão generacional entre os que não têm, porque o comentário aqui da nossa amiga foi perfeito, que ela falou assim, o que me chamou a atenção foi o fato de que os velhos na série é que tinham construído algo, família, casa, cuidado, e a geração dos filhos só construiu dívida, ilusão de sucesso e ganho especulativo. Então esse gap generacional nos faz pensar onde vai se parar, né? Você concorda? Mas isso tem que ver com a Coreia, especificamente, que é uma cultura muito dividida entre aqueles que assim trabalharam muito duro no pós-guerra. A gente vê isso na velhinha que tem a sua barraca de comida, aqueles que assim dão muito valor pela possibilidade de estar assim hoje tendo um trabalho
conseguindo uma casa, tendo uma família. E as gerações mais novas que vieram depois do despertar do tigre, que são gerações de altíssima assim, predação de si, altíssima exigência de desempenho, de muita idealização e de muita orientação para os Estados Unidos, para a cultura ocidental. Então, a gente vê ali uma Coreia que a gente acha meio estranha, porque parece tudo meio que um pastiche, uma colagem, mas os jogos são de lá, mas não é bem assim que a gente tem um certo Oriente, né, na cabeça. Então, esse gap geracional ele é muito forte. Ele faz, inclusive, com que os mais velhos hoje sejam muito maltratados na Coreia, né? Porque eles são vistos como pessoas que não deram certo, que não tiveram sucesso, que não deixaram, adquiriram um grande patrimônio. Enquanto que os velhos acham os jovens tolos, que não sabem dar valor para as coisas. Sim, aí há esse contraste muito forte, né? E eu acho que uma das questões que a série levanta, que é justamente que efeito ela pode ter, né? A gente já discutiu aqui a questão dos jovens, de se seria nocivo ou não para os jovens, obviamente assistir sem acompanhamento, porque é muito violenta, mas que efeito ela pode ter no espectador de uma forma geral. O espectador consegue, através da arte, através de uma série de televisão, acordar, porque aí eu separei alguns comentários, teve um até, eu não estou citando os nomes, porque foi tanta gente que comentou, mas teve uma aqui que eu até anotei, porque eu não sei se eu sou parente. É a Verônica Dunker. É minha sobrinha, minha prima. A sua prima, então. Porque a Verônica escreveu o seguinte: porque essa série é um tapa na nossa cara, nos dizendo, acorda, é assim que estamos vivendo. Jogo ou sistema, todos aparentemente jogando juntos, mas a busca pela sobrevivência é individual. E aí eu acrescento 2 outros comentários. Tem uma que escreveu, Round 6 tem me parecido como um campo de concentração que, ao contrário das pessoas serem levadas pelo sistema, elas vão por escolha, acreditando serem livres nesse sistema. Mas o sistema sempre elimina ou tenta eliminar. Precisamos falar sobre Round 6 porque ou saímos dessa enrascada, que é viver em sociedade juntos, ou não sai ninguém. Né? E um último comentário que diz o seguinte, o que me chamou bastante atenção foi a falsa ideia da possibilidade de escolha por parte dos que já não têm mais escolha. Né? Afinal, eles poderiam escolher sair do jogo? Não, você está ali dentro desse jogo, você não tem mais escolha de como você sair. Você lembra? A maioria decide. A maioria decide, mas dentro do jogo. Sim, sair... mas é ilusório, porque depois você não vai conseguir mais. Né? A maioria decidiu ali naquele momento, mas depois não consegue mais. Você já está tão enfronhado ali que você não consegue mais. Né? Então, uma coisa que me chamou a atenção também, Christian, que me lembrou, de certa forma, eu assim, passei pouco por isso na minha vida, acho que só uma vez, mas não sei se você, como psicanalista, já participou, que são os treinamentos de RH, né, de recursos humanos. Essa coisa de você agrupar as pessoas em grupos, em 2, em 3. Agora o seu desafio é esse, você vai... É mais interessante começar jogando ou deixar o jogo para o final? Se você se une, porque tem o jogo das bolinhas de gude, que eu acho que é o mais cruel de todos, né? Sim. Porque você escolhe o seu parceiro sem saber que você vai ter que eliminar o seu parceiro. Então você escolhe com quem você tem mais identificação e depois você acha que essa pessoa vai ser o seu aliado, mas não, essa pessoa vai passar a ser o seu inimigo. Então, eu fico imaginando nessas corporações, os treinamentos de RH, como tem coisas assim, né? Esses jogos, né? Você se une aqui, o que você vai fazer para derrotar o outro grupo? É sempre uma coisa muito competitiva. O mundo que a gente vive hoje está o tempo inteiro nos estimulando a essa competição, né? Então, assim, eu queria saber se você enxerga também um pouco nisso, né? Nesses treinamentos. Não, perfeito. Esse comentário, Janô, porque assim, a gente acabou de escrever um livro sobre exatamente isso, né?
sobre como chama o neoliberalismo como gestão de sofrimento, né? Nosso laboratório lá na USP, onde Legal. a gente vai mapeando, né? Inclusive 2008 é uma data fundamental nesse processo, né? De como 73 e 2008, como, no fundo, o neoliberalismo, diferentemente do liberalismo, ele aproveita o que a gente pode chamar o paradigma de Auschwitz, né? Que é o paradigma do campo de concentração, que é o paradigma do condomínio, que é o paradigma da prisão, que é o paradigma do quê? Lugares fechados com regras próprias, onde você tem uma espécie de mundo dentro do mundo, de jogo dentro do jogo, né? E as pessoas vivem, vamos dizer assim, se orientando pelas regras daquele pequeno mundo, né? Então, o que caracteriza o neoliberalismo é a indução calculada, a administração, nos dois sentidos da palavra, de mais sofrimento para gerar mais produção, né? Então, você joga um contra o outro, vamos dizer assim, uma competição que, por ser mais carnal, ela vai dar mais resultado para quem? Para o espectador, para todo mundo que está em volta, para a empresa que vai adorar ver os dois disputando e passando madrugadas acordados, fim de semana trabalhando, denunciando um ou outro, ou seja, fazendo o próprio autocontrole e a própria autodestruição, né? Como disse esse filósofo Agamben, né? O Homo sacer, a gente vai produzindo pessoas descartáveis e políticas que vão dizendo assim, olha, o nosso problema é que tem gente demais no condomínio, vamos tirar, quer dizer, vamos eliminar, né? Então, essa mensagem, ela é um fragmento de verdade do nosso momento. Então, o que nos assusta quando a gente tem uma criança que diz, puxa, eu gostei disso, é que as crianças têm uma sensibilidade para a verdade que a gente não gosta muito de conhecer. Ela está dizendo, opa, é exatamente assim que funciona, né, paps? É assim que eu vou ter que viver. Tipo Up in the Air com o George Clooney, né? Eu sou um cara super legal, transado e etc., mas eu vim fechar isso aqui, vai ficar todo mundo desempregado. E na boa, né? Esse gap entre a forma da lei, burocraticamente justa, e a barbárie dos programas de RH, é a verdade do que a gente está falando. Não é nenhuma coisa nem outra só, é as duas encaixadas, né? Então, esse robesianismo, né, de todos contra todos, ele está ali na maior parte dos personagens, e eles são punidos. Eles são punidos assim, pela sua estreiteza cognitiva, pela sua incapacidade de dar um passo a mais na racionalidade moral, pela sua incapacidade de ver dois passos à frente. E isso vai tornando a coisa mais interessante, né? Porque se o jogo é assim, os personagens não todos funcionam em conformidade com essa que seria a lei óbvia, a lei mais básica, a lei, enfim, é incapaz de se criticar, né? E o recado nesse caso é claro, né? Abra os seus olhos, né? Enxergue, né? A chance de você ser punido é menor se você abre os seus olhos. Mas tem uma outra questão que, assim, eu acho que a série trabalha muito bem dramaturgicamente, que é uma oposição ali, uma certa oposição que ela coloca de maneira, eu acho que até sutil. Que aparentemente, a gente está vendo aquelas pessoas ali movidas por uma necessidade, certo? Por uma necessidade econômica, né? Mas ao exercerem o seu livre-arbítrio e resolverem voltar para lá, elas deixam entender que, além da necessidade, há a questão do vício, né? Onde é que o vício e a necessidade, até quando é que eles se interpõem ali, né? O que você acha? Você acha que onde é que o vício entra e toma lugar da necessidade? Porque até o fim a gente fica discutindo. Eles estão ali porque eles estão viciados nisso, nessa adrenalina, nesse jogo, e eles não conseguem mais sair disso? Ou é apenas a necessidade? Olha, eu acrescentaria um elemento nos dois que você colocou, né? Tem a necessidade, e a partir de um certo momento a necessidade ela se emancipa, ela se autonomiza, e daí vira um vício, vira uma circularidade ali de ocupação, de frenesi com o jogo.
Mas entre essas duas possibilidades, a gente tem assim a falta de sentido. Algo que você pode chamar assim de o vazio, de o irracional, você pode chamar assim de errância, né? Quer dizer, eu estou na vida, mas o que significa isso tudo? Né? Do que isso é feito? Para onde nós vamos? Né? E isso demanda cria uma interpelação para os personagens, né? Por quê? Porque a gente acaba sendo presa fácil das respostas mais simples que começam com: peraí, você quer responder isso? Precisa ganhar dinheiro. Ah, tá bom. Então, enquanto eu vou pensar nisso, mas enquanto eu vou para ganhar dinheiro. Segundo lugar, a pessoa que já intui assim, eu vou ganhar dinheiro para quê? Vem a ideia de que, e se eu inventasse um jeito de não me perguntar? Né? Porque o dinheiro tem essa sazonalidade, vem e volta. E se eu imaginasse uma lógica de sacrifício, uma situação em que eu tivesse, vamos dizer assim, dominado por um prazer local, em que basta isso, né? Tipo um videogame, tipo uma situação fechada em si mesma. Para isso, eu vou ter que empobrecer, vou ter que diminuir muito o tamanho do mundo, mas eu consigo, né? Então, vamos dizer assim, funciona como um par ordenado, né? Quando dá, a necessidade fala mais forte, então eu penso que a necessidade, a regra basta. Quando escapa disso, eu vou para o meu pequeno circuito de prazeres e, enquanto isso, eu deixo de me perguntar. E o vazio? E o fato de que nós vamos morrer. Isso aqui é um jogo, alô, que termina para todos nós. O que você vai fazer com a sua vida? Essa é uma pergunta que pode matar uma pessoa. Né? E essa é uma pergunta que o adolescente se faz, que a criança se faz. Ela olha para a vida dos adultos e diz assim: eu vou ter que entrar nisso? É isso? Carro, entra lá, o pai e a mãe reclamando dia e noite. É isso que nós estamos fazendo aqui? A pergunta ela é tão pesada que a gente, vamos dizer assim, corre para esses dois outros lados e a pergunta fica voltando dentro da série, né? Para todo mundo. O que você está fazendo ali? Está procurando seu irmão? Você está comercializando órgãos? Você está obedecendo? Você está vigiando? Você está matando? Qual é a sua? E por que no fundo, nenhuma dessas realmente convence, né? A não ser a do 01, a do Alfa e do Ômega, né? E do 456. O Christian, a gente está até, já passamos de 1 hora aqui, espero que o Instagram não interrompa a gente. Eu queria destacar aqui um último comentário das pessoas que enviaram, e depois até você fica à vontade de falar mais alguma coisa que você chame a atenção, porque esse comentário me chamou muita atenção, porque eu acho que é uma espécie de síntese, quando a pessoa fala: precisamos falar porque estamos rompendo o pacto civilizatório. Nossa crise atual é global, moral e ética, e falando, talvez seja possível ressignificar a barbárie que estamos vivendo e cometendo. Eu acho porque é uma síntese do que, mal bem, do que a gente está fazendo aqui também, né? A gente está discutindo a série, por mais que seja um entretenimento, e aí tem pessoas que não gostam ou não querem gostar e deixam comentários falando assim: mas por que eu vou me preocupar em debater Round 6 se no Brasil está cheio de gente catando comida no lixo e morrendo de fome? Porque isso é assim, porque uma coisa Exatamente, porque uma coisa não anula a outra e uma coisa dialoga com a outra. Então, assim, eu acho que falar sobre essa barbárie, né? E teve um outro comentário também que eu achei bem curioso, que a pessoa chegou e falou assim: mas essas séries, elas têm um propósito, elas colocam essas distopias num grau tão absurdo que você passa a aceitar os males menores da sociedade. Parece até aquela coisa do presidente tentando empurrar aquelas barbaridades dela. Algumas, a maioria não passa, mas uma ou outra vai passar. Então, o mal menor, ele emplaca. Então, assim, é um tipo de comentário
porque assim, eu acho que eu não concordo, assim, eu acho que você tem que, a série mostra, ela não exagera em nada, né? Ela reflete um mal que está na Coreia e está aqui também, né? Na turma que está catando o resto de frango, né? Sei lá, no lixo. Então eu acho que é super importante você falar, né? Falar é o mais importante. Não sei como você vê essa questão, Janu, mas acho que a gente teria que distinguir um pouco o que é um bom filme, uma boa produção estética, uma boa série, né? Bem pensada, que inova na linguagem, que faz a gente pensar, né? Que é, vamos dizer assim, um avanço civilizatório, né? E certos filmes, certos livros, certas séries, que elas não são boas. Elas não são bem feitas, elas não são bem resolvidas, elas têm rebarbas, mas que eventualmente elas chegam naquele ponto que permite a gente intuir algo sobre a realidade. Elas escolhem a gente, por exemplo, num momento de vida, né? Eu li muita porcaria e vi muito filme porcaria, mas aquele filme porcaria que você viu naquela hora que você estava precisando ver aquilo, que se transforma. E às vezes uma grande obra do Eisenstein e tal, ela pega você naquele momento em que aquilo não te diz muita coisa, né? Então, eu não acho que Squid Game é um grande acontecimento estético, é um novo paradigma, mas fala do nosso momento, né? É aquele ponto em que a gente tem que inverter a coisa, né? E pensar por que isso está, vamos dizer assim, nos interpelando, e aí sempre tem esse efeito, né? A interpelação, ela chama para obediência, ela chama para um mal menor, ela chama para felizmente eu não faço parte disso, eu tenho aqui o meu emprego, então não preciso fazer. Ela cria esse efeito do mal menor. Sim, como ela pode criar um efeito de iluminação e desconcerto, de avanço, né? De percepção, de conversas colaterais geradas por não sei se você concorda, João, não é uma boa série, é uma série mequetrefe, né? Uma série, assim, do ponto de vista estético, bem mais ou menos, mas de uma historicidade que marca o ponto, né? Não, com certeza. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é muito importante falar, né? Que as pessoas muitas vezes tendem a... Eu, como crítico, me defronto muito com isso, né? As pessoas tendem muitas vezes a desmerecer certa obra porque assim, ela não traz nada de novo. Não importa, né? Ela teve um impacto de suscitar uma discussão, né? De provocar uma discussão e de nos fazer trazer as discussões que ela levanta para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Então não importa se ela tem um clichê ou outro. Ali é claro que quando ela é muito ruim, você não consegue assistir. E eu acho que ela não o tem Round nem esse Six... efeito também, né? A maior parte do muito ruim está lá no subsolo da indústria cultural, né? Exatamente. Eu acho que ela tem um grande mérito, que é o seguinte, ela propõe uma narrativa que, de certa forma, sai do lugar comum do formato de jogos, né? Isso é uma vantagem em relação a outros exemplares do gênero, porque ela traz essa discussão para a sociedade. Eu acho que o sucesso do Parasita, inclusive, ajuda, porque o Parasita, de certa forma, já preparou o espectador para fazer com que a gente veja Round Six e dialogue com o Parasita imediatamente. Então, acho que essa é uma vantagem. E a segunda vantagem é que quando ela se propõe fazer a ação propriamente, ela faz muito bem. E é isso até que justifica o fato dos adolescentes ficarem tão seduzidos, né? Porque ela faz esse jogo narrativo muito bem. A questão, por exemplo, como eu falei lá do jogo Cabo de Guerra e daquele outro que tem que pisar nas janelas de vidro, que é muito aflitivo aquilo, e há um timing perfeito de montagem, de direção, um ritmo perfeito, e por outro lado ela combina isso com o quê? Com a bola de gude,
Porque a bola de gude não há ação na bola de gude ali. Você tem o desafio. Quem tiver mais de 10 bolinhas ganha e o outro morre. Só que quem está na sua frente não é o seu inimigo, é o seu amigo, o seu aliado, o seu amor. Sua esposa. No caso de um casal, né? A sua esposa, exatamente. Então, não é apenas um mero entretenimento de um videogame, uma reprodução de um videogame. Lida com essas questões morais, né? Com essas questões éticas, com esses dilemas que a gente vive, né? Porque a nossa vida, você sabe muito melhor do que eu, né? A nossa vida é feita de escolhas e tal, e acho que é isso que lota muitas vezes os consultórios de psicanálise, porque as pessoas não sabem fazer essas escolhas, e elas muitas vezes são obrigadas a fazer e não sabem como, porque há uma ideia de que as escolhas são definitivas, e às vezes são mesmo, mas às vezes não são. Então, vivemos hoje num mundo em que você tem que o tempo inteiro estar fazendo escolhas, e se você não sabe lidar com isso, você vai para análise. Não estou querendo dizer que eu faço incólume a isso, porque eu também faço análise, e eu também levo essas discussões para o meu analista, mas enfim, eu acho que, de uma maneira geral, o Round Six não é uma grande série do aspecto dramatúrgico, mas a melhor frase, que é até uma frase clichê, mas eu acho que se adequa bem a ela, é a seguinte: ela cumpre o seu papel, né? Ela cumpre o papel dela dentro de uma dramaturgia de séries, dentro do cenário cultural que a gente tem hoje, cumpre o seu papel muito bem. E que bom que é ela que seja recordista de visualizações lá da Netflix, e que não seja uma bobagem completa, que não leva a reflexão nenhuma, e que não leva a nada. Então, assim, parabéns, né? Tá de parabéns, que a segunda temporada seja melhor que a primeira, né? Que desenvolva melhor, enfim. Vamos aguardar aí. Eu já acredito que todo mundo está ansioso. Provavelmente eles vão acelerar, né, a produção dessa segunda temporada para pegar a reboque. Enfim, Christian, você quer comentar mais alguma coisa? Fica à vontade aí, porque a gente só tem que encerrar, encerrando, né? Bom, pessoal, eu tenho adorado essas conversas aqui com o Janon. Se vocês quiserem, façam uma votação aí. Qual que é o próximo da gente discutir aí? Foi na hora. Mas eu queria voltar nesse ponto que eu acho essencial mesmo, da escolha, né? Porque a gente vê um sofrimento ascendente, com um formato que é assim, não tem escolha. Não tem escolha na escola, não tem escolha no mundo, não tem escolha na vida, né? Porque os processos de determinação são tão massivos que só resta, né, uma espécie assim, de obediência meio que passiva e meio resistente, né? Eu acho que quem tem um jeito de reabilitar a importância da escolha, da pequena escolha, da escolha imponderável. Você que escolheu que você queria esse para ser o seu parceiro. Não, mas vocês vão lutar. Por quê? Porque você acha que parceiro é sempre amigo. Você faz escolhas achando que existe assim, uma meta-regra que você domina e que, na verdade, você não domina, né? Tem uma coisa chamada inconsciente, tem outros determinantes, né? Tem o capital, tem outras infiltrações que não é que eles desabilitam a sua escolha, mas é que eles tornam a tua escolha, por um lado, mais complexa e, por outro lado, menos complexa do que você pensa, né? Ou seja, frequentemente, ali onde você acha que está fazendo a grande escolha, nada a ver, cara, já cartas marcadas. E do outro lado, onde você acha que não tem escolha nenhuma, porque você só vai fazer o quê? O guarda-chuva, o triângulo, e ali está tudo resolvido. A sua vida pode ser decidida por uma coisa assim. Então, essa heterogeneidade dos universos de escolha e portanto, da liberdade, eu achei muito, muito legal e queria concluir aí fechando contigo nesse ponto.